Bom, vamos trabalhar com a regra do arredondamento numérico do IBGE no caso do 5. Neste caso, temos duas opções. Quando avistamos a primeira opção, vamos chamar de primeira opção, quando avistamos o número 5 após a vírgula e percebemos que depois do número 5 existe qualquer número diferente de zero, o anterior a ele aumenta uma unidade, seja par ou ímpar. Esse é um caso. O outro caso é que quando avistamos o número 5 após a vírgula e depois dele não tiver nem o número ou o número zero, o anterior aumenta uma unidade somente se for ímpar. Então, o primeiro caso agora, quando avistamos um número após a vírgula, avistamos o 5 após a vírgula, e percebemos que depois do 5 existe qualquer número diferente de zero, o número anterior a ele aumentará uma unidade independente se for par ou ímpar. Então, um exemplo aqui, 23,5503, tá? Eu avistei o número 5, Eu quero arredondar para uma casa após a vírgula, certo? Quero que fique só um número aqui, certo? Então, o número que vai ser alterado vai ser esse número 5 aqui, tá? Então, depois do 5, eu verifico que tem números diferentes de zero. Tem o 0 e tem o 3, Tá aqui. Então, esse número vai aumentar uma unidade, independente se ele for par ou ímpar. Nesse caso é ímpar, então vai ficar 23,6. Tá? Esse é um caso. Então, um outro exemplo. 11,6651. Eu avistei o 5. Depois do 5 existe um número diferente de zero. Eu quero duas casas. O anterior ao 5 aumenta uma unidade, seja par ou ímpar. Então, nesse caso, para duas casas, vai ficar quanto? Esse aqui vai ficar 11,67. Tá? Então, é isso aí que vai acontecer. Um outro exemplo aqui, se eu quiser arredondar para o número inteiro, 6,51. Nesse caso, eu quero deixar uma casa após a vírgula. Eu vejo que depois do 5 existe um número diferente de zero. Então, arredondando para o número inteiro, não vai ter números após a vírgula, esse número vai aumentar então uma unidade. Então, 6,51 vai passar para 7. Tá? Mesma coisa se eu tivesse aqui, por exemplo, 1,503. Eu quero arredondar para o número inteiro. Então, o que acontece? Eu depois do 5 tem número diferente de zero? Tenho 3. Então, esse número vai ficar 2. Tá? Então, esse é o caso onde a gente avista o 5 e verifica que depois do 5 existe qualquer número diferente de zero, certo? E, nesse caso, então, o anterior ao 5 aumenta uma unidade. Tá? Agora, o caso entre que o número termine, é o caso em que avistamos o 5, depois do 5 existe zero ou nenhum valor. O anterior só aumentará uma unidade se ele for ímpar. Então, por exemplo, 30,350. Avistei o 5, depois do 5 existe no valor 0, tá? O anterior ao 5 aumenta uma unidade se ele for ímpar. Então, esse aqui é que vai ser arredondado para uma casa. Eu quero um número com uma casa após a vírgula. Então, vai ficar 30,4. Tá? Seria a mesma coisa se eu fizesse o número 30,35. Mesma coisa, não tenho nada depois do 5.
quero deixar uma casa, né? Vai aumentar uma unidade, vai ficar 30,4, tá? Então, por exemplo, vamos supor, né, que vocês façam a prova e tirem 6,5. E aí que nota vai ficar? Né? Arredondando para o número inteiro, nós temos o caso então que 6,5 não tem nada depois do 5, vai deixar um número só, sem, né, sem casas após a vírgula, então vai arredondar para quanto? Para 6. Por quê? Porque esse número aqui é par. Nessa regra só arredonda se for, só aumenta uma unidade se for ímpar. Né? Então, se eu tiver 5,5, nós temos então arredondando o número para 6, porque esse aqui é ímpar.